Eu do meu rei sou soldado, soldado do rei dos reis. Eu do meu rei sou soldado, por isso canto toda vez. Eu luto contra O pecado, assim como Davi lutou. Nem o mal eu vou temer, cumprindo meu dever com Jesus, pois Ele é o Rei dos Reis. mais uma vez bem forte. Hoje à tarde, vamos começar orando, pedindo que o Senhor nos dê a sabedoria e graça para esse momento. Vamos orar? Senhor, imploramos a Tua misericórdia neste momento, agradecemos pela Tua direção, Teu favor sobre nós, cada pessoa que tem chegado aqui, que o Senhor tem trazido, e que as coisas que já ouvimos ontem à noite e nesta manhã, seja de grande incentivo, encorajamento, que os desafios que estão diante de nós, que a Tua graça esteja sobre nós para nos capacitar, sermos vasos úteis em Tuas mãos, neste objetivo que é alcançar as crianças para o Senhor. Pedimos, portanto, a Tua bênção, agradecidos, ó Pai, porque cremos que o Senhor é capaz de fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder que opera em nós. Vem despertar cada um de nós para esta tarefa, capacitando-nos cada vez mais para sermos úteis em Tuas mãos. Louvamos-Te em nome de Jesus. Amém. Então, o melhor do Brasil é a criança. Aqueles que forem chegando, nós já estamos alguns minutos atrasados. Nosso objetivo é realmente, com este seminário, não sei quantos estão vindo aqui pela primeira vez no congresso. Eita, tem um bom grupo, né, que vem pela primeira vez ao congresso. Mas o objetivo do congresso é propiciar momentos de comunhão, identificar outros irmãos que estão na mesma labuta, no trabalho com as crianças. Não só propiciar esse momento de comunhão, mas também de encorajamento, desafio para esse trabalho que é sempre grande e importante. Então, todos nós, quando chega uma criança, ou quando temos criança em casa, nós procuramos dar o melhor de nós para ela, porque consideramos que ela é o nosso bem mais precioso. E muitas vezes, isso, digamos assim, de uma maneira geral, é verdade. Seja como pessoa que conhece a Deus, que teme a Deus, com aquela que não teme a Deus. Agora, quando se leva para o lado espiritual, aí já muda de assunto, não é? Mesmo entre nós que conhecemos a Deus, essa consideração de que a criança é o melhor, muitas vezes não acontece na prática. A gente está pronto para dar a melhor educação. Quando adoece, a gente, se pudesse, ficaria no lugar da criança. Ah, meu filho, eu queria estar no teu lugar aí, não é? Mas a criança às vezes está no hospital, está chorando, está com dor e tudo mais. Mas mesmo nós, quando chega no lado da sua vida espiritual, isso já muda. Porque muitas vezes a prática mostra o contrário. Então, considerando as coisas, qual é a importância que nós temos dado de fato à criança? Uma das expressões mais fortes que a gente pode lembrar ultimamente é o que aconteceu com a Isabela Nardoni, 5 anos apenas, né? De uma maneira tão violenta foi ceifada a sua vida. Os irmãos estão chegando, estamos na página 34. Então, tudo isso nos leva a questionar, realmente a criança tem uma importância? A gente dá valor? E aí nós poderíamos citar outros exemplos, outros fatos, que até a mídia
não publica, né? Teve aquela menina em Goiânia, e muitos outros casos a gente podia ficar citando. Agora, mesmo no momento de, assim, que a criança está sofrendo tanta violência, rejeição, desprezo, pelas autoridades e muitas vezes pela própria igreja, em face a toda essa situação desagradável, negativa, triste, quando a criança requerido dela, ela mostra o seu potencial. Esse menino aí ajudou a sua mãe no momento de crise, né? Ia ganhar bebê, estava sozinho em casa, e até tinha caído lá já. Ele, quer dizer, mostrou o seu valor. E além dele, tem outros mais que a gente poderia citar. Tem essa menina também, pequenininha, mas tem uma desenvoltura tremenda, não é? Apresentar programa de televisão, se comunicar com o público. É claro que, além do seu talento natural, ela tem sido capacitada para isso, treinada para isso. Muitos outros exemplos nós poderíamos citar. Então, tem um lado negativo, mas tem um lado positivo também. A criança tem um potencial, tem um valor. Agora, a igreja está vendo esse valor? Essa estatística mostra que em 6 anos, daqui mais de 5.000 crianças sofreram violência, né? Suas vidas foram ceifadas. Os clubes de futebol cada vez mais estão investindo, né? Os craques estão sendo conhecidos cada vez mais cedo e sendo exportados. Aí as emissoras de televisão contratando atores mirins, as agências de propaganda, e aí vai embora. Todos estão olhando a criança, investindo na criança. Porque a criança tem um potencial. E a igreja? Nós, como evangélicos, será que estamos reconhecendo esse valor e investindo? Na verdade, muitas vezes há uma incoerência por parte da igreja nesse aspecto. Porque ao mesmo tempo que proclama o evangelho da graça de Deus, nós negamos também esse outro fato. Não investindo, achando que não vale a pena. Um trabalho com criança, essa história está muito cara. O material, não, qualquer coisa para criança serve. Em geral, a gente ouve isso e sabe a experiência, a dificuldade que aqueles que militam na evangelização das crianças sofrem. A verdade é que as crianças, ela tem muito para dar, mas não é considerada pela igreja. Mas nós temos um padrão. Nós temos que olhar para Jesus. Qual foi a importância que o Senhor Jesus deu para as crianças? Se nós somos seus seguidores, nós devemos imitá-lo. Ter as atitudes que ele teve, as ações que ele teve, dar a importância que ele deu para as crianças. Não apenas de fazer de conta, mas de verdade. Como foi que Jesus ele colocou a criança em destaque? Se a gente for analisar, muitos milagres que Jesus fez envolviam crianças. Os contatos diretos de Jesus com as crianças. Esse da multiplicação dos pães, então, todos nós conhecemos, um milagre. Mas Jesus, ele recebeu, ele não desprezou. Em primeiro lugar, devemos lembrar o seguinte: a criança, o menino, ele deu o seu tempo. Porque no relato diz que no final do dia, quando o sol já estava caindo, que os discípulos chegaram para Jesus e disseram: mestre, despede a multidão. E Jesus disse: não, vocês é que têm que alimentar a multidão.
E então encontraram o menino. Então esse menino estava com Jesus o tempo todo lá. Então ele deu tempo para Jesus. A outra coisa é que ele também deu seu tesouro. Tudo que ele tinha, ele deu para Jesus. Ele creu que Jesus poderia usar para abençoar os outros. E ele deu o seu talento também. Ele não ficou egoisticamente retendo aquele alimento só para ele. Então ele deu tempo, deu talento e deu tesouro. E o Senhor Jesus usou e multiplicou, abençoou, diz o texto, que mais de 5.000 só homens, além de mulheres e crianças. Jesus então não rejeitou a oferta daquela criança. Sei que muitas vezes as crianças suas ofertas não são aceitas. Esse outro relato aqui é da ressurreição da filha de Jairo. Jairo estava desesperado. Ouviu que Jesus tinha chegado em sua cidade, certamente também já tinha ouvido o muito que Jesus tinha feito, não é? Benefício para muitas pessoas. Correu, foi atrás de Jesus. Quando ele chega lá, se prostra: Senhor, vem em minha casa rapidamente, impõe a tua mão sobre ela para que ela seja salva. O que aconteceu nesse meio tempo? Aí vem uma mulher também que estava sofrendo, né? Jesus não estava sozinho, nem só com os 12. Muita gente ao redor dele. Logicamente, ele não ia também andando depressa por causa disso tudo. Então, ele foi devagar. E isso chegou a essa mulher, empatou mais o tempo, né? Demorou mais. E o que aconteceu? Veio os servos de Jairo, dizendo: não incomodes mais o mestre. Ela já morreu. Não tem mais jeito para criança. Sei que no ministério que desenvolvemos com as crianças, nós encontramos muitas vozes, tipo essas vozes dos servos de Jairo, que nos desencorajam. Não vale a pena, olha, tu trabalha tanto com esse menino, com essa criança, não vale a pena mais. Está vendo o que te fez? Tu deste tanto e olha o que ele está te dando. Muitos estão nos desencorajando, mas não devemos dar ouvido para as conversas dos servos de Jairo, porque essa conversa é apenas para nos desanimar, desencorajar, e que o ministério não siga avante. Então, há pessoas assim, que estão desencorajando. Agora Jesus, quando viu isso tudo, e viu também o semblante de Jairo ficar triste, ele disse: olha, Jairo, não fique triste. Ele desafiou: confie, e a menina vai ficar boa. E foi isso que aconteceu. A caminho a viúva estava levando seu filho para o cemitério. E Jesus interceptou, restaurou a vida daquele rapazinho e alegrou aquela família. Jesus também recebeu as crianças. Quem era que estava levando crianças para Jesus abençoar? Hein? Os homens, as mulheres, os pais, as mães? Se a gente ainda se lembra de análise sintática, diz que era quem? Sujeito indeterminado. Trouxeram-lhe. Não diz quem era. Se era pai, se era mãe, não diz quem era. Podia ser, mas podia ser outras pessoas também. Bom, essas pessoas estavam interessadas pela criança, que Jesus abençoasse essas crianças. Quando a gente diz: olha, eu quero uma bênção, o que é que você quer? O que significa bênção? O que é? Pode falar. O que é uma bênção?
um benefício, uma coisa boa que a gente quer que aconteça. Você vê como às vezes é difícil, a gente se acostuma com certas palavras, que depois a gente não fica identificando exatamente o que é. Então, essas pessoas queriam que Jesus abençoasse as crianças. Mas os discípulos é que se colocaram nesse caminho. Devemos tomar cuidado para nem ser servo de Jairo e nem ser também ter a atitude que os discípulos tiveram, de impedir, brigar. Não leva essas crianças daqui, estão apenas atrapalhando. Não, as crianças fazem muito barulho. Olha, não é? Impedindo que as crianças recebam a bênção do Senhor. Então Jesus tomou as crianças nos braços e as abençoou. Desejou o melhor para elas. E isso não apenas está incluído o melhor fisicamente, materialmente, mas também espiritualmente. A restauração da vida espiritual. Jesus usou a criança como modelo para o adulto. Quando eles queriam saber quem era o maior no reino dos céus, Jesus não disse, olha, vem cá Pedro, eu vou colocar você agora, mostrar aqui para todo mundo que você vai ser o maior. Não era isso. Nem João e nem Tiago, que outra vez a mãe pediu para ficar primeiro e segundo ministro de Jesus, né? Novamente diz, aquele que se tornar como esta criança, esse é o maior. Jesus não disse a fulano de tal. Então essa palavra vale ainda para nós hoje. Você pode ser o maior no reino dos céus. Se tornar-se humilde como a criança. Então Jesus usou a criança como exemplo para o adulto, mostrando os contatos diretos que Jesus teve com a criança. E também, quando estava entrando em Jerusalém, naquela última semana, ele recebeu o louvor das crianças, coisa que os fariseus os sacerdotes ficaram lá zangados, não é? Tu não está ouvindo que esses meninos estão gritando? E Jesus disse, sim, você nunca leu nos Salmos, da boca de pequeninos e crianças de peito geraste perfeito louvor, você nunca leu? Então Jesus recebeu o lanche do menino, recebeu também o louvor das crianças. Os contatos indiretos, que Jesus atuou na vida da criança à distância. Isso nos mostra como ele deu importância às crianças. A mulher estava com a filha endemoninhada e ela foi clamando atrás de Jesus, clamando, pedindo. E os discípulos disseram, Senhor, manda essa mulher embora, que ela está chateando, né? Está perturbando. E aí Jesus disse, não, usando uma linguagem figurada, não é bom tomar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ela respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus disse, olha, pode ir, tua filha já está boa. Jesus louvou, exaltou a fé que aquela mulher tinha nele, sendo perseverante pelo bem da sua filha. E também o menino possesso estava descendo do monte da transfiguração e então lá os outros discípulos que tinham ficado não puderam resolver aquele problema. E o pai do menino, mestre, olha, eu fui lá com os teus discípulos, mas eles não puderam resolver. Mas se tu podes alguma coisa, me ajude. Então Jesus disse, se podes, tudo é possível ao que crê. Então Jesus também socorreu aquele menino. E o do filho do rei, Jesus então curou, o filho do oficial, na verdade do rei, Jesus curou. Ele disse, eu não quero nem que o senhor vá lá em casa, mas mande apenas uma palavra e o meu filho vai ser curado. Ser como um mestre como Jesus
é receber as crianças como ele recebeu. E recebendo as crianças como Jesus recebeu, então nós seremos abençoados. Agora, não devemos esquecer uma grande verdade. Jesus não morreu apenas por causa dos adultos. Ele deu a sua vida por causa das crianças também, para livrá-las também do fogo eterno. Morreu e ressuscitou. Além do Senhor Jesus, nós vamos identificar na história da igreja pessoas que, por causa da educação que tiveram, eles cresceram sendo úteis nas mãos do Senhor. Tem alguns livros que seria bom vocês adquirirem, lerem, servem de inspiração, de incentivo para todos nós. Por exemplo, Jonatas Eduardo. Ele viveu de 1703 a 1758. Alguma coisa como o Dr. Chet falou esta manhã. Mas em volta de 7, 8 anos, quando ele tinha essa idade, ocorreu um avivamento na igreja onde o pai dele era pastor. E por causa disso, então, ele convidou e orava vários períodos durante o dia. E ele convidava os seus amiguinhos para fazer isso. Eu creio que seria raríssimo encontrarmos uma criança que vá convidar seu coleguinha para orar, hoje em dia. Mas então, por causa dessa influência dele conhecer Jesus desde a sua infância, ele se tornou um servo de grande utilidade nas mãos do Senhor. Foi ele que pregou aquele famoso sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, no Salmo 73. Adoniram Judson, ele foi missionário na Birmânia, atualmente chama-se Mianmar. Quantas lutas, quantos problemas, aflições, ele ficou preso anos na prisão, pés no tronco, sofrendo, mas por amor ao Senhor. Mas a sua vida foi de grande valor, mesmo com que o sepulcro dele foi o mar. Mas ele traduziu a Bíblia para o birmanês. David Livingstone, missionário que foi o explorador do continente africano, coração do continente africano, desde cedo. Você pode observar que todos esses aqui receberam influência no seu lar, desde cedo. Ele ganhou um prêmio porque ele decorou o Salmo 119. Você pode encarar esse desafio? Pode. Às vezes a gente pensa que não tem essa capacidade, mas pode fazer. Há uma senhora lá no Maranhão, ela decorou na sua velhice nada menos do que Apocalipse. Então você pode. Frances Ridley Havergal, uma poetisa de um talento extraordinário. Muitos dos hinos que nós cantamos hoje para louvar, para nossa adoração ao Senhor, foi escrito por ela. Mas veja só como essa menina era prodigiosa. Aos 4 anos ela lia a palavra de Deus fluentemente. Aos 7 já escrevia poesias. E ela se tornou então proficiente em alemão, francês, grego, hebraico, italiano, latim e galês. Ela teve essa influência da palavra de Deus desde cedo, mas somente aos 14 anos ela conheceu a Jesus. Está naquela faixa entre os 4 e 14 anos. 85% dos que conhecem a Jesus e estão servindo, conheceram nessa faixa. A maioria dos cristãos
conhecem a Jesus nessa faixa de idade, entre 4 e 14 anos. Ainda nós poderíamos falar de muitos outros, mas esse Eusébio Gergan, você precisa adquirir esse livro, chama-se Deus Chegou ao Tibete. Acho que é publicado pela Missão Amém. Eu, depois que li esse livro, acho que no dia seguinte, foi feita uma reportagem sobre o Tibete. Mas exatamente como ele descreveu no livro, eu vi a reportagem na televisão. Como um povo endurecido, tudo fechado para o Evangelho. 2 missionários queriam chegar lá, mas não puderam. O país todo é fechado, a muralha lá. E então a religião, o budismo tibetano muito austero. Mas o que foi que aconteceu? Esses 2 missionários não puderam entrar de jeito nenhum. Mas o pai do Eusébio Gergan, ele fugiu do seu país por causa de uma perseguição e foi acusado de uma coisa lá. Um crime que ele não cometeu. E então ele ficou morando no limite, na fronteira com a Índia. E justamente nesse tempo que esses 2 missionários chegaram com o intuito de traduzir a Bíblia para o tibetano. E não foi possível. E então eles fizeram uma troca. Diz, olha, se vocês me ajudarem a aprender o tibetano, eu posso ajudar vocês na saúde da população aqui. E assim fizeram. O pai dele não pôde... então, logo cedo, aos 7 anos, o Eusébio, ele sentava entre os missionários e o seu pai. E ele ia ouvindo a história da Bíblia e ficou impressionado com várias histórias, especialmente o fato de Jesus ser diferente de Buda, que Buda não morreu pelos seus seguidores, mas Jesus morreu e ressuscitou. Isso tocou profundamente. E mesmo que ele desejasse imediatamente seguir a Jesus, seu pai o impediu. Mais tarde, quando ele tinha 12 anos, seu pai faleceu. Então ele teve a oportunidade de publicamente defender a sua fé pelo batismo. E então, desde essa ocasião, ele usou todos os recursos financeiros que ele tinha, que o pai deixou, para traduzir a Bíblia para o tibetano. Então vale a pena você adquirir esse livro, Deus Chegou ao Tibete. E temos ouvido tanto ultimamente por causa que o Tibete ainda está sob o domínio da China, não é? Mas é impressionante ver como uma criança, num regime, numa religião muito fechada, mas Deus usou. 90 anos depois, a Bíblia foi traduzida, completada para a sua tradução para o tibetano. E assim nós poderíamos ter muitos outros relatos de pessoas que tiveram sua infância enraizados na palavra de Deus, conheceram a Jesus, Ruth Graham, Corrie ten Boom, tantos outros, Luiz Palau, o grande evangelista aqui da Argentina, ele aceitou Jesus como numa classe de boas novas. Não sei quantos de vocês têm uma classe de boas novas, mas aceitou Jesus assim, no ministério de crianças. E hoje é um grande servo usado na mão do Senhor. As crianças que foram educadas então em lares cristãos e conheceram Jesus na sua infância, foram poderosamente usadas nas mãos do Senhor. E nós dizemos que o melhor é a criança. Agora, se o melhor do Brasil é a criança, tem coisa para fazer. E com muita urgência, nós temos que ganhar a criança enquanto a criança é criança. À medida que vai crescendo, vai se tornando mais difícil. Muito mais difícil. A urgência, então, de alcançar. Por quê? A vida é breve. Tiago diz que
A vida é como uma neblina, como uma flor. A flor de manhã está exuberante e bonita, mas de tarde já murchou. A fumaça, a neblina também passa rápido. E a nossa vida é assim. A morte também é um fato inegável. É a prova do pecado, é a morte. Atualmente, a mortalidade infantil no Brasil tem diminuído o índice. Isso tem sido bom. Mas antes, em alguns países, tem aquela história do... Envia-me alguém para me contar. Não sei quantos conhecem a história missionária. Mas a família não dava nome para a criança antes de completar 5 anos. Porque a mortalidade infantil era índice muito grande. Então, a criança também morre, não é só adulto e pessoa anciã que morre. Criança também morre. Porque a criança morre, nós temos que chegar com o evangelho bem cedo. O Gilberto estava falando na abertura, sobre a adultização precoce. Esse é um fato que a gente não tem como evitar, que está influenciando nossas crianças. Agora nós temos como contrapor. É chegando também com o evangelho antes. Hoje nós temos um curso chamado para evangelizar pré-escolares, entre 13 e 5 anos. Ah, está muito novinho, será que ela vai entender? Não é questão do entendimento humano, é questão que quem opera no coração é o Espírito Santo. Você dá um pedaço de churrasco para um bebê de 6 meses comer? Não. Tem um alimento apropriado. Mesma coisa. Para as crianças menores, nós apresentamos a mesma verdade na maneira apropriada. E quanto mais cedo ele se tornar convicto, e ele vai ter essa convicção, porque quem leva a convicção do pecado é o Espírito Santo, não somos nós. E o Espírito Santo, então, e a palavra de Deus, que é poderosa para arrebentar, quebrar a penha, a rocha mais dura, ela é quem vai operar para transformar o coração da criança. Então, quanto mais cedo a criança for ganha para o Senhor, tanto melhor. Por isso é necessário agirmos velozmente, sem contar com os predadores, aqueles que estão indo na nossa frente e capturando, sequestrando, ganhando as nossas crianças. Eles são sutis e astuciosos. São muito, as suas armadilhas, né? Estão aí por toda parte. Pelo menos 3 figuras nós temos da palavra de Deus que retrata o nosso inimigo, que é Satanás. Primeiro é a serpente. Segundo é o lobo e o leão também. Ainda tem o urso, né? Davi ganhou a ovelha da boca do urso. Ele lutou contra o urso, contra o leão. Jesus nos conta então essa história. E no final da história, o pastor só teve êxito porque ele chegou antes desses predadores. Veja que o pastor estava no fim do dia, cansado, provavelmente era uma longa distância, mas ele não contou conversa. Notou que estava faltando a malhadinha e foi atrás da malhadinha. E lá subindo o morro e descendo o morro, ele foi gritando: malhadinha! Escutou, não ouviu nenhuma resposta. Onde está você? Sua voz foi ecoando. Até que em determinado momento ele escutou um balido muito fraquinho. Opa, aqui nós temos uma resposta, não é? E ele aprumou o ouvido para onde estava vindo aquele balido, correu para lá, olhou para um lado, olhou para trás, olhou para outro, mas quando ele olhou lá embaixo, estava lá malhadinho. Então ele pegou, colocou no ombro. Quantos quilos pesa uma ovelha? 12? 15 quilos? Aí depende.
Muito bem, mas ele colocou no ombro e voltou para casa todo alegre, né? Contente, porque ele tinha encontrado a sua ovelhinha perdida. Então, com essa mesma urgência, nós devemos sair para buscar as crianças, antes que os predadores cheguem. E eles estão chegando na nossa frente. Temos que sair e buscar as crianças. Se o melhor do Brasil é a criança, então nós temos que considerar isso. Agora, quais são os predadores hoje? Nós temos aqui que já chegou aqueles livros e o filme sobre o Harry Potter, né? Só bruxaria. Muitas escolas, inclusive na Inglaterra, têm utilizado como livro-texto, como meio de aumentar a eficácia do ensino, a atenção dos professores e tudo mais. São alguns dos muitos perigos que a criança está correndo. Agora, fora isso, já surgiu um outro. Também a chamada bússola dourada. Quantos já ouviram falar sobre isso? Diz é pior do que o Harry Potter. O objetivo declarado do autor é tirar desde o coração da criança. Você já imaginou? Nós queremos colocar, mas tem outros que estão indo na nossa frente para tirar Deus do coração da criança. Eles não querem que as crianças creiam que Deus existe, que o céu existe. Esse é o objetivo. Então nós temos que chegar na frente. Se as crianças são importantes, é o melhor que nós temos. Vamos ver por que é vantajoso alcançar as crianças. Será que nós estamos vivendo num tempo de mudança? Estamos. A internet está aí para dizer, não é? O seu celular também está aí para dizer. Até as crianças estão utilizando, e muito bem. Agora, observe que nos desdobramentos das grandes mudanças, vem escondido ameaças e oportunidades. Não tem como ficar escondido dessa mudança que a internet trouxe. Essa rede mundial que interliga todo mundo. Não tem como ir contra isso, mas nós temos que ver o que é a ameaça, nos prevenir e aproveitar as oportunidades. Então as ameaças e oportunidades, elas estão escondidas nos desdobramentos das grandes mudanças. Quais são as vantagens de alcançarmos as crianças, então, enquanto as crianças são crianças? Primeiro, ela tem uma vida inteira para servir a Jesus. Essa parábola que Jesus contou do semeador, ele já interpretou a parábola, ele já disse para os discípulos o que era, o que significava cada um daqueles solos. Mas nós podemos fazer uma comparação, que o solo onde a semente que a palavra de Deus produziu a 30, a 60 e a 100 por 1, é o coração da criança. É uma terra virgem, que o que se planta dá bastante. É como Pero Vaz de Caminha falou, não é? Quando chegou no Brasil, lá se plantando tudo dá. O coração da criança é assim. É uma terra fértil, virgem, o que plantar vai produzir bastante. De bom ou de mal. E, como já falamos, porque a criança está no início da vida, ela não tem aquela conversa que quando a gente vai evangelizar um adulto, ele diz, não, meu amigo, olha, eu já fui desta religião, daquela outra, não é? Agora eu sou ateu. Ele diz, na verdade ele não é ateu, ele é à toa. A criança ela é muito mais simples, pronta, humilde do que o adulto. Está no começo da vida. Muito mais fácil, então,
E o Espírito Santo é quem vai convencer. Ele leva menos trabalho para convencer uma criança do que um adulto. Convencer da sua necessidade. Temos essa frase aí desse filósofo francês que diz que o coração da criança é campo favorável à semeadura do bem. Qual é a melhor coisa que nós poderíamos semear no coração da criança do que a palavra de Deus? Não tem nada melhor. Palavra de Deus. Então, o coração da criança é um campo favorável, pronto para a semeadura do bem. Agora, Jesus disse que ela está no tempo ideal para crer nele. Ele diz, a não ser que vocês se tornem como crianças. Não vai nem entrar no reino dos céus, quanto mais ser o maior. Isso em Mateus 18. Outra coisa que Jesus enfatizou, a criança pode crer nele. Não é uma história de uma organização chamada APEC, em todo mundo, que disse que a criança pode crer em Jesus. É o próprio Senhor Jesus quem está dizendo. Para termos cuidado de não colocar tropeço no caminho da criança chegar a ele. Diz a um desses pequeninos que creem em mim. Essa palavra crer é a mesma palavra que Jesus usou para Nicodemos e Paulo usou para o carcereiro de Filipos. Quando ele queria se matar, disse, olha, não te faças mal, que todos estamos aqui. Que devo fazer para me salvar? Paulo respondeu o quê? Crê no Senhor Jesus. Então essa mesma palavra. A criança então pode crer em Jesus. E uma outra vantagem é ter a bênção de Jesus na sua vida. Se Jesus estivesse passeando aqui nas ruas da sua cidade, você gostaria de receber Jesus para tomar um cafezinho? Fazer um lanchezinho? Hein? Quem queria receber Jesus na sua casa? Todo mundo queria, né? Talvez você ia ser como Marta e Maria. Marta, né? É fazer uma torta, né? Fazer um lanchinho, mais outra coisa para receber Jesus. Mas Jesus disse, olha, e quem recebeu uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Então, para receber a bênção de Jesus hoje, tem que fazer o quê? Abrir a porta do seu coração, depois abrir a porta da sua casa e convidar as crianças que estão na sua vizinhança e fazer uma classe de boas novas. Uma vez por semana, fala as histórias de Jesus para as crianças. Vai ter a bênção de Jesus na sua vida. Ele quem está dizendo. Mateus 18:5. E quem recebeu uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Pronto. É receber a criança em nome de Jesus. Receber para falar as verdades dele. Outra vantagem. A criança que conhece a Jesus, ela não vai dar prejuízo para o Estado. Você já imaginou quanto o Estado gasta com pessoas na prisão, nos hospitais, nas emergências, com ambulância levando para cá? Só depois da instituição dessa... o pessoal lá do Rio de Janeiro disse que não é lei seca, é lei da vida. Porque já baixou drasticamente tanto acidente como vidas foram salvas. Então, o Estado gasta muito. Na verdade, não é o Estado que gasta, é do nosso bolso que sai os impostos. Quando a gente ganha uma criança, está livrando de tudo isso. Dos dissabores que vai causar para os outros e para nós também. A vantagem de alcançar a criança. E ela pode ganhar a sua família para Jesus. Quando diz que pode ganhar 30, 60 e a 100 por um, pode ganhar os seus familiares para Jesus. E ela mesma servir uma bênção na mão do Senhor. Veja aqui. 100% sua vida inteira gasta na obra do Senhor. Já vimos os exemplos.
60% ganhe os seus familiares, 30% ajuda a evangelizar o seu coleguinha e ganhar para Jesus. As crianças são a mensagem viva que nós estamos enviando para um futuro onde nós não vamos estar lá. Por isso, não só é vantajoso, mas é urgente alcançar as crianças. Vamos ler todos juntos? Se o melhor do Brasil é a criança, está diante de nós. O desafio das oportunidades. Começa primeiro em casa, no lar. Deuteronômio 6, o Senhor disse para os homens em Israel: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás. Todos os momentos, sentando, falando, na hora da refeição, no começo do dia, no fim do dia, aproveitar todas as oportunidades para inculcar a palavra de Deus no coração da criança. Vocês ouviram hoje que o Dr. Chet falou sobre como os muçulmanos estão conquistando as coisas. Enquanto os outros têm menos filhos, eles têm 5. Estão dominando. E de maneira muitas vezes rude e cruel, eles estão inculcando o Alcorão no coração dos meninos. Não é fácil. Aqui em Foz do Iguaçu, se você não tomar cuidado, é só árabe. Só islamismo. Então, nós temos que correr, porque o tempo é contra nós. Temos que alcançar as crianças. Então, a responsabilidade de levar sua família aos pés do Senhor é o homem que é responsável. Não pode deixar essa responsabilidade passar para outra pessoa. É do homem a responsabilidade. Não é apenas colocar o alimento, não é apenas prover o abrigo do lar, trabalhar duro para dar melhor educação e conforto para a sua família, mas acima de tudo, para conduzir sua família aos pés do Senhor. Paulo fala disso em Efésios capítulo 6, versículo 4, quando ele diz: e vós pais, não está falando aqui do papai e da mamãe. Quando a gente pergunta para uma criança quem são os seus pais, não é assim. Está falando para os homens da igreja de Éfeso. Vocês, homens que são pais, criem seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra disciplina é pedagogia, dirigir os pés. Então, é a responsabilidade do varão, do homem. E aqui nós temos um exemplo extraordinário, irmãos, que é de John Peyton. John Peyton foi missionário nas Ilhas Novas Hébridas. Hoje chama-se Vanuatu. Mas como ele foi criado e como ele foi preparado para enfrentar dissabores no ministério e para alegrar-se também com os ganhos da obra do Senhor, os ganhos espirituais. Ele foi missionário, no pouco tempo que ele chegou lá, ele perdeu a esposa, e poucos dias depois ele perdeu também o seu primogênito, seu filho. E então ele escreveu dizendo o seguinte: para coroar meus sofrimentos e completar minha solidão, o querido bebê, a quem demos o nome do pai de Mary, Peter Robert Robson, foi tomado depois de uma semana de enfermidade. Com lágrimas e orações incessantes, pedi a Deus por aquela pátria. Ele confessou: se não fosse por causa de Jesus e a comunhão que tinha com ele, tinha ficado louco. Agora, que tipo de pai preparou John Peyton para enfrentar essas dificuldades, essas adversidades?
o pai de John Peyton, James, se converteu quando tinha 17 anos. E logo ele convenceu sua família toda, pai e mãe, que deveria orar de manhã e à noite. E assim ele escreve: em seus 17 anos começou aquele bendito costume de oração com a família pela manhã e à noite. Meu pai fez isso provavelmente sem uma única omissão, até que descansou no leito da morte aos 77 anos de idade. Que desafio, que exemplo, irmão, nós temos. Nenhum de nós, ele continua se lembrando, nenhum de nós como filhos lembra de ter passado um dia sem este recurso de santificação. Nenhuma pressa para ir ao mercado, nem pressa para os negócios, nenhuma chegada de amigos ou convidados, nenhuma aflição, nenhuma tristeza, nenhuma alegria, nenhuma empolgação jamais impediu que, pelo menos, nos ajoelhássemos no altar familiar, enquanto o sumo sacerdote levava nossas súplicas a Deus e oferecia a si mesmo e a seus filhos no altar. O dia do Senhor foi também crucial para moldar os filhos em seu relacionamento com Deus e no gozo da comunhão com Ele. Peyton escreve o seguinte: nosso lugar de adoração era a igreja presbiteriana reformada em Dumfries, a 6 quilômetros de nossa casa. Mas a tradição diz que todos esses 40 anos, meu pai foi impedido de ir à adoração a Deus apenas em 3 ocasiões. Cada um de nós, desde a mais tenra idade, não considerávamos um fardo, e sim uma grande alegria ir à igreja com nosso pai. Aqueles 6 quilômetros eram um divertimento para o nosso espírito jovem, e companhia durante o caminho era um novo estímulo. Outros poucos homens e mulheres piedosos, entre os melhores evangélicos, se dirigiam à mesma igreja. E quando estes camponeses tementes a Deus se encontravam indo ou vindo da casa de Deus, nós os jovens tínhamos raros vislumbres do que deveria e poderia ser a conversa entre crentes. Eles iam à igreja cheios de magnífica expectativa de espírito. A sua alma estava à procura de Deus e retornavam da igreja prontos e ansiosos para compartilhar ideias a respeito do que tinham ouvido e recebido das coisas da vida. Eu e meus 10 irmãos fomos criados em um lar como esse. Nenhum dos 11, rapaz ou moça, jamais falou ou falará que o domingo é monótono ou fatigante para nós. Assim, James Peyton criou seus filhos e preparou John Peyton para sofrer, sobreviver e regozijar no glorioso ministério do Evangelho entre as tribos canibais das Novas Hébridas. Algumas perguntas aqui para a nossa meditação. Sua família tem um altar estabelecido? Há lugar e tempo para a família centralizar-se na palavra de Deus, na oração, com prioridade? Você vem à adoração à casa de Deus com uma magnífica expectativa de espírito realmente à procura de Deus? Um dos segredos para criar filhos que suportem 50 anos nas Novas Hébridas ou em outro lugar é você ser um pai disciplinado, cheio da palavra, adorador e alegre. Um exemplo na palavra de Deus agora. Elias, grande desafio diante dos 450 profetas de Baal. Não foi fácil para Elias. Todos nós sabemos o que aconteceu. Ele lançou aquele desafio e os profetas de Baal ficaram lá se retalhando, gritando, ensanguentados até o meio-dia. Meio-dia não aconteceu nada. E Elias então chamou o povo de Israel e disse: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a Elias.
E a palavra de Deus diz que Elias restaurou ou reparou o altar de Deus que estava em ruínas. Tem um altar na sua casa, no seu lar? Qual é o altar da família hoje em dia? O altar é o culto doméstico. Muitas pessoas confiam seus filhos para a reunião de poucas horas, uma vez na semana, na escola dominical ou na igreja. Quer que seu pai, quer que o professor da escola dominical dê um jeito no seu filho. Mas a responsabilidade é do lar. E na verdade, em vez de colocar, como acabamos de ler, separa tempo com prioridade para ler a palavra, para adorar, esse costume que vai transformar a família, vai trazer um benefício na comunhão, na adoração, na santificação. Em vez disso, a gente liga a televisão. Não temos como os cananeus no passado, mas temos o Baal moderno. Não resta dúvida de que essa deusa, ela é bela e atraente, mas é asfixiante e letal. Nossa Baal é a programação da televisão. E muitas vezes, em vez de estar centralizado no culto doméstico, está lá, vendo um programa, vendo uma novela, um jogo, o que for. É atraente. Chama atenção. E a gente fica, muitas vezes, dando aquela desculpa famosa. Eu não tenho tempo. Mas todo mundo tem o mesmo tempo. Mas esse Senhor não tem o tempo é quem tem nos imposta uma avassaladora derrota. Que com essa desculpa de não tenho tempo, nosso lar vai naufragando. E a gente fica lamentando e chorando. Esse professor Valdemar Setzer disse o seguinte: a televisão foi a maior tragédia que aconteceu à humanidade e não tem comparação com nenhuma guerra. A gente fica traumatizado com o que a guerra faz, os resultados. Na visão dele, a televisão é pior, muito pior. Não tem comparação. Então, irmãos, nós temos aqui esses exemplos, mas nós precisamos tomar a mesma atitude que Elias tomou. Ele enfrentou os profetas de Baal, desafiou, colocou à prova o Senhor. Olha, Deus vai responder, aquele que responder com fogo, é esse que é Deus. E quando Elias orou e clamou, dizendo: Senhor, mostra que tu és Deus, caiu o fogo do céu, consumiu, e então Elias executou aqueles 450 profetas. Nós temos que ter coragem do Senhor, para, confiando no Senhor, não na nossa própria força, mas no Senhor, para enfrentar esses desafios e restaurar. Esse negócio de escola dominical, de culto doméstico, isso é coisa ultrapassada. Não é, não. A palavra de Deus, ela é a mesma que o Senhor deu para o povo de Israel no passado e para nós hoje. Temos que restaurar o altar do Senhor que está em ruínas, nos nossos lares. Restaurar o culto doméstico. Tempo que fica fazendo outras coisas, orar pela igreja que está sofrendo, pelas necessidades do campo missionário, que Deus chame obreiros para a sua seara. Nós temos muita coisa para fazer, em vez de ficar com outras atividades menos importantes e edificantes. Uma outra razão é que diz que o nosso tempo é breve. O Senhor disse para o rei Ezequias:
Põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. E há necessidade, então, de nós colocarmos a casa em ordem. Agora, vamos aproveitar, lembra daquela frase? As ameaças e as oportunidades vêm escondidas no desdobramento das grandes mudanças. Tem os pontos negativos da internet, mas tem também o ponto positivo da tecnologia que devemos aproveitar. Mandar mensagens. Você não manda uma mensagem no celular para uma outra pessoa, um seu amigo? Então mande também para um vizinho, para um colega. Ensine a criança a fazer isso. Ter cuidado não só com a questão do que a internet está fazendo, mas também nós temos que aproveitar para evangelizar. Fazer o bom uso do avanço tecnológico. Aproveitar momentos especiais para realizar eventos de evangelismo de criança. Momento cívico, religioso, festividades. Aproveitar para evangelizar as crianças. Não devemos ficar apenas na escola dominical, na EBF e só isso, no cultinho à noite. Há muitas crianças lá fora que precisam ser resgatadas. Lembra do pastor que saiu à procura das ovelhas? Curso por correspondência. Nós temos aqui, aqueles que desejarem, eu quero aqui o seu e-mail, eu posso mandar para você o curso por correspondência. Se você se comprometer em reunir 10 crianças e evangelizar essas crianças com esse curso por correspondência, chamado Turma da Bíblia. São os investigadores da Bíblia. São 10 lições, na 4ª lição, muitas vezes a criança já faz a sua decisão. São 2 níveis, o segundo curso é para edificação, o primeiro é de evangelização. E ainda, mutirão nacional para a evangelização das crianças. Quero desafiar os irmãos a aproveitar o dia 12 de outubro para evangelizar crianças. Dar pipoca, fazer balão e festinha, pode fazer em muita outra ocasião. Mas, não faça para as crianças da sua igreja. Vá para evangelizar de 2 em 2, como Jesus mandou. Pegue o livro sem palavra, o método da mão, folheto, para evangelizar crianças. Dá pipoca, balão e algodão doce, outras pessoas poderão fazer isso. Mas evangelizar, talvez só você saiba. Então, eu gostaria de desafiar cada um dos irmãos a, dia 12 de outubro, fazer esse mutirão nacional de evangelizar efetivamente a criança. Não de fazer de conta de palhacinha, essas coisas assim, mas evangelizar. Pega o livro sem palavras, pega um folheto e fale de Jesus para as crianças. Ano 2010 é o ano do nosso A Criança em Ação. Nós queremos desafiar também a cada um de vocês. Apesar de todo o esforço da PEC e de cada um de vocês como voluntários, mas a PEC ainda não tem alcançado a faixa de 1 milhão de crianças por ano. O trabalho nas Filipinas já alcança 2 milhões. Nós estamos atrás, e é para vergonha nossa. Mas nós queremos alcançar só as crianças trabalhando 500 mil, e os outros 500 mil os outros fazem. Realizar encontro de crianças evangelizadoras. Como é que vai acontecer isso? Por nós mesmos nós não somos capazes. Paulo reconheceu, disse, olha, a nossa capacitação vem de Deus, que nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito é quem vivifica. E então, como é que isso vai acontecer? Nós queremos fazer a obra do Senhor. Precisamos, então, restaurar não apenas o altar do Senhor na família, mas veja esses 3 textos aqui, 3 textos sobre há uma necessidade de intercessão pela obra da evangelização entre as crianças. Vamos ler todos juntos? Joel 2, de 12 a 18. Agora, porém, declara o Senhor,
Voltem para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Toquem a trombeta em Sião. Isso aqui é para nós, não é para o povo lá fora. Essa chamada ao arrependimento é para nós. Ele dizia, poupa o teu povo, Senhor. Significa que há um iminente juízo. Abacuque dizia, Senhor, realiza de novo, em nossa época, aquilo que o Senhor fez em outras eras. No tempo de Josias, de Neemias, do rei Ezequias, Senhor, opera de novo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Não resta dúvida que Deus tem abençoado muito o nosso país, baseado naquela promessa de Gênesis. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Brasileiro foi que deu voto na ONU para Israel ser reconhecido, e este ano Israel está comemorando 60 anos de uma nação politicamente organizada, outra vez desde o cativeiro babilônico. Agora, não resta dúvida também que a ira de Deus está para se derramar, por causa da violência, da imoralidade, de tanta perversidade que tem acontecendo. Nós temos que clamar, poupa o teu povo, Senhor. E ele diz aqui ainda, procurei entre eles um homem que erguesse o muro, se colocasse na brecha, em favor desta terra, para que não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Irmãos, diante de tudo isso que nós colocamos, o exemplo do Senhor, os exemplos da igreja do Senhor no decorrer das eras, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que alcançar as crianças agora, enquanto elas são crianças. Não podemos deixar para depois, tem que ser agora. E nós gostaríamos de deixar um desafio prático aqui do Congresso. Não queremos que você saia com a sacola cheia de livros e chega em casa, coloca no guarda-roupa, numa gaveta e nunca mais lembre do que foi realizado aqui. Gostaríamos que quando chegasse você organizasse um núcleo de oração em favor das crianças. Não precisa ser a igreja inteira, 3 pessoas, que você reúne uma vez na semana e ora em favor da salvação das crianças do nosso país. E você vai então deixar o seu endereço aqui para a gente mandar as informações. Outra coisa que gostaríamos de desafiar você a fazer é a turma da Bíblia. Eu tenho aqui o manual da turma da Bíblia, que vou deixar com vocês, para que vocês possam evangelizar essas crianças. Com aquele curso Investigadores da Bíblia. E a outra coisa que nós queremos de você, participar desse mutirão, dia 12 de outubro. Deixa a questão da festinha, algodão doce, chocolate, balão, o que for, passeio. Reúna, saia com uma pessoa, treine outra dupla para evangelizar crianças. Tem muita gente que pode dar o algodão doce, a balinha e tudo mais. Também o ano 2010, o ano da criança em ação. Leve 10 crianças a evangelizar 100 crianças. Como é que vai acontecer isso? O livro do George Barna, ele diz assim: uma criança conduzindo seu coleguinha aos pés de Jesus para uma experiência transformadora é um dos meios mais eficientes e produtivos de evangelização no país. Quantos já leram esse livro,
fazendo seu filho campeões. Precisa comprar e ler, irmão, vale a pena. Invista na evangelização das crianças. Nós queremos levar, então, capacitar 5.000 crianças. Cada uma dessas 5.000 alcançando 100, nós vamos alcançar 500.000 crianças. Não está difícil. Nós podemos até alcançar 1 milhão. Como é que vai acontecer? 10 crianças evangeliza 10 em 10 ocasiões especiais, diferentes. Não é de uma vez, uma criança alcançar 100 crianças. Não. Em 10 oportunidades, seja na escola, na vizinhança, você mesmo levando as crianças para evangelizar 10. Cada uma alcançando 10 são 100. 5.000 vezes 100 dá 500.000. Cada campo da PEC, nós temos 40 campos, vai capacitar então 125 crianças no Brasil inteiro. Será que é muito? Nós estamos colocando uma coisa bem lá embaixo. Gostaríamos de, no próximo congresso, trazer esse resultado. Mas então, seriam 500.000 crianças sendo alcançadas com o Evangelho do Senhor. Mande o seu relatório para o nosso endereço aqui, você tem na sua apostila, mas o que não tem na sua apostila é esse folhetos evangelístico. É uma organização de apoio, é uma agência de apoio missionário. Interlink, @interlink. Você pode receber quantos folhetos queira. Na saída você vai receber um pacotinho de 10 folhetos. Aí você vai já evangelizar, tá bom? E aqui, se você quiser receber o manual da turma da Bíblia, vem aqui que eu vou dar para você. E você deixa aqui o seu e-mail para a gente se comunicar e você mandar o seu endereço, tá bom? Para organizar a sua turma da Bíblia. Então, a urgência da evangelização das crianças e o melhor do Brasil é a criança. Se o melhor do Brasil é a criança, nós temos que alcançar agora. Nós não podemos deixar para depois. Aproveitar a vantagem, alcançar a criança enquanto a criança é criança e alcançar as crianças do Brasil para o Senhor. Vamos orar. Deus bendito, Deus misericordioso, damos-te graças. Cada um de nós com a sua necessidade, imperfeição, mas estamos diante de Ti, para que o Senhor seja misericordioso e nos use para o Teu louvor, para a Tua glória, para alcançar crianças, quantas que estão distantes do bom pastor, que precisam ouvir a Tua voz, que precisam conhecer o amor de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Imploramos por Tua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Do meu rei sou soldado.